Ministro da Economia diz à bancada do Amazonas que nada se tira da Zona Franca e pede apoio para a reforma da Previdência. Amazonas não registra morte por H1N1, mas casos chegam a 118. 30 de março é o dia D de vacinação contra a influenza em Manaus. Mais de 40 postos de combustíveis de Manaus são autuados por praticarem valores elevados. Uma tormenta chega ao Brasil com ondas gigantes no mar. Com vento de 185 quilômetros, tempestade Iba atinge a Bahia, Espírito Santo e o litoral do Rio de Janeiro. Governo revoga a portaria que adiava a avaliação sobre a alfabetização de crianças. Apesar de mensagens, não há greve de caminhoneiros confirmada para o dia 30. Polêmica à vista. Bolsonaro determina que defesa faça as comemorações devidas do golpe de 64. Pentágono autoriza $1 bilhão para a construção de muro na fronteira com o México. Israel restringe atividades perto de Gaza após lançamento de 30 foguetes. Estelionatários estão aplicando golpes contra idosos nas 3 agências bancárias de Iranduba. No Jorge Teixeira, homem executado por 3 pistoleiros. Agricultor de 76 anos é morto a golpes de faca em espancamento na rodovia Carlos Braga. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O dia fica nublado, a parcialmente nublado, com chuva, fala o centro gestor e operacional do sistema de proteção da Amazônia. Depois da chuvarada de ontem, que ultrapassou os 35 milímetros previstos pelo Climatempo, este instituto diz que hoje é de 80% a probabilidade de mais 26 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura, que é de 25 graus aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 26 de março. 85 dias do ano. Faltam 280 para terminar 2019. Dia de São Ludgero. Também é o dia do cacau e o dia do Mercosul. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Rio Negro havia subido mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 26 metros e 4 centímetros. O aeroporto internacional Eduardo Gomes operou sem restrições durante a madrugada. O que aconteceu nesta data? Em 26 de março de 1899, o arqueólogo alemão Robert Koldewey descobre as muralhas da antiga Babilônia na região central do Iraque. Ele escavou a área por 14 anos e achou que as muralhas externas, a fundação da Torre de Babel, os palácios de Nabucodonosor e a avenida principal que atravessava a cidade. Em 1942, oficiais nazistas iniciam a deportação de judeus para o campo de extermínio de Auschwitz, onde 3 milhões de pessoas foram assassinadas durante a Segunda Guerra Mundial. 1977, 2 Boeing 747, um da KLM e outro da Panam, se chocam sobre as Ilhas Canárias, matando 582 pessoas. Agora 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A programação da 5ª Semana Municipal de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito, lançada pela Prefeitura, segue hoje na Avenida Cosme Ferreira, um dos principais corredores viários da cidade, na Zona Leste. Educadores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, vão desenvolver a atividade do projeto Manaus na Faixa, com condutores e pedestres, enfatizando o respeito à faixa e a travessia segura nas vias. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Manaus na Faixa, Pellegrini, essa programação, a 5ª Semana Municipal de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito, ela vem em boa hora, porque os motociclistas continuam invadindo as faixas de pedestres, Pellegrini, todo mundo parado, eles passando pelo meio dos carros, quase atropelando as pessoas, e quando não atropelam, né, Pellegrini? Atropelamentos já aconteceram dessa forma, né? Os veículos de grande porte param, né, na faixa, e num corredor entre um carro e outro aparece uma moto e geralmente passa direto por essas faixas. Isso vem acontecendo muito em Manaus. Além, Paulo, aí desse trabalho de orientação da faixa, vai ser muito bom por parte do Manaus Trans, a fim de que também o próprio pedestre possa aprender a atravessar na faixa. Pellegrini, e os prontos-socorros da cidade com muito trabalho durante a noite? Até que não, Paulo, né? Os pronto-socorros com movimentação bem tranquila durante a noite e madrugada, poucas ocorrências aí. É sempre assim quando nós temos aí uma noite mais fria, uma noite onde algumas partes da cidade até chuviscou, mas aí com isso a frequência no pronto-socorro diminui bastante. Pellegrini, um homem foi morto e a pauladas e também foi esfaqueado. Ele tinha 76 anos e foi na rodovia Carlos Braga, Pellegrini.
Pois é, Paulo, zona rural do município de Iranduba. Esse homem era agricultor, tinha 76 anos de idade. Ele morreu, Paulo, dentro da própria casa onde ele morava. Uma humilde casa, nós tivemos acesso às fotos, uma situação realmente penosa, uma situação terrível de se ver. A casa toda revirada, toda desarrumada, o corpo do senhor jogado no chão, o freezer todo melado de sangue, bem como a sala de janta também. O senhor teve o corpo aí muito machucado por parte desses bandidos. É suspeita, Paulo, suspeita-se muito no primeiro momento, investigação ainda em curso, área isolada, mas suspeita-se bastante de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O homem foi executado por 3 pistoleiros no Jorge Teixeira. A motivação desse crime, Alberto Peregrini? Uma motivação ainda misteriosa, Paulo. Esse homem andava lá pela rua Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira, por volta de 23 horas. Ele foi abordado por 3 homens e assassinado posteriormente a bala, né? O Instituto Médico Legal esteve no local e fez a remoção do corpo. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. E o tempo, como é que está, Peregrini, para encerrar? Nublado, Paulo, nós temos um tempo nublado, um ventinho assim meio frio, tá gostosa a temperatura aqui na zona leste da cidade. Estamos aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, movimentação do trânsito muito tranquila, ameaça de chuva para qualquer momento, o tempo é frio, Paulo. Essa situação aqui uma das principais zonas, uma das mais habitadas da cidade, que é a zona leste, de onde falamos nesse momento. Paulo, só para interagir, antes de passar para você, interagir com nossos ouvintes, ele está de volta, né? Mandar um abraço muito especial ao seu Chiquinho Cameli, que está em Manaus, está ouvindo o Jornal da Manhã, Paulo. Saúde do seu Chiquinho Cameli, que está de retorno, felizmente, e bem. Um bom dia para ele. Peregrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações. 5:55. Mais de 40 postos de combustíveis foram autuados durante uma nova fiscalização do Procon Manaus por venderem gasolina a elevados preços na cidade. Segundo o órgão, as fiscalizações são uma resposta ao aumento da Petrobras, das refinarias e dos preços finais repassados aos consumidores. No mês de janeiro, a gasolina estava sendo comercializada pela Petrobras por 1,43 e no mês de março o preço custa 1,83. A mudança resulta no aumento de 40 centavos em menos de 3 meses. O Procon Manaus afirmou que tem fiscalizado todas as possíveis elevações de preços sem justa causa, prática condenada pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 39, inciso 10. Caso seja verificado o abuso, os estabelecimentos são multados. O preço do diesel subiu muito, chegando a 3,99 em quase todos os postos de Manaus. A Eletrobras Distribuição Amazonas encontrou 22 residências com ligações clandestinas e 58 com algum tipo de irregularidade na medição de energia elétrica em um condomínio de luxo localizado na Avenida Torquato Tapajós. Os responsáveis pelos imóveis flagrados foram autuados pela empresa. Os prejuízos estimados pela distribuidora alcançam R$372 mil. É estranho que não se divulgue o nome do condomínio. A empresa, a distribuidora não divulgou o nome do condomínio. Agora, se fosse outras pessoas, eles dariam o nome da casa, o endereço e tudo para que as pessoas pudessem identificar. Como se trata de um condomínio de luxo localizado na Torquato Tapajós, o seu nome foi omitido. O manejo do jacaré é tema de uma audiência pública hoje lá no município de Itacoatiara. Eu vou conversar com o deputado Sinésio Campos sobre essa audiência. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvinte da Difusora. Exatamente o que você anunciou. Vai acontecer agora, 10 da manhã, aqui na Câmara Municipal de Itacoatiara, uma audiência pública para tratar sobre o manejo sustentável do jacaré, a implantação da unidade de conservação lá no Rio Arari e as ilhas do Soriano, Risco e Cumaru, né? Porque eu entendo que o momento agora é de buscar alternativas econômicas, ambientalmente corretas, socialmente justas, né? E economicamente viáveis nos municípios, né? Tem a Zona Franca de Manaus e agora dos municípios também tem alternativas econômicas, né? Da nossa biodiversidade, que deve ser explorada de forma sustentável, e o manejo sustentável do jacaré, que hoje é uma realidade hoje, já na parte das unidades de conservação. Agora queremos tornar aqui no município de Itacoatiara, como já se faz em outras regiões do Brasil,
e que este é o motivo dessa nossa audiência pública, da nossa participação. Sendo vários órgãos, inclusive os órgãos que tratam sobre licenciamento, né? A classe empresarial interessada em investir nesse projeto. Eu entendo que só dessa forma, Paulo Guerra, que nós vamos tornar os municípios cada vez mais viáveis, por conta que a população do Jacaré, nos nossos rios e lagos, estão de uma forma praticamente incontrolável, né? Causando acidentes, né? Com pescadores, com crianças, e que não é difícil encontrar nos hospitais de Manaus e também dos municípios pessoas sequeladas com ataque de jacaré. E como também, ao invés de ser um problema, pode ser e deve ser, o que nós acreditamos disso, é que a mudança da legislação, da fauna, pode viabilizar esse projeto que é economicamente viável e que nós temos aí, sem degradar o meio ambiente, mais uma alternativa econômica para os pescadores, para as populações ribeirinhas. Deputado, a comercialização da carne do jacaré ainda é incipiente, não? Ao contrário, existem muitos países que consomem o jacaré aqui. Eu falo aqui na região. Aqui por conta da ausência de demanda, porque não tem. Um exemplo, os restaurantes nobres aqui tem aí a carne de jacaré. Só que vem, Paulo Guerra, de Goiás, vem de outros estados do Brasil. Ou seja, nós temos aqui em grande quantidade. E por que não, essa carne que é consumida em vários restaurantes aqui de Manaus, por que não pode ser feito o manejo aqui? Como também não se consome somente a carne, pode-se ter também o costume do couro, para termos aí indústrias, né, da confecção de cintos, bolsas, né, sapatos, a parte da carcaça para que a gente possa produzir a ração animal, né, o quanto que junto com a soja e outros insumos, podemos ter uma ração para o peixe, para o gado, né? Ou seja, não se perde nada do jacaré, do couro, da carcaça, quer dizer, os ossos, né? E como também a carne. Então, é uma cadeia de produção que dá para se fazer com o manejo de jacaré, que todos ganham com isso. E sem contar com a morte de pessoas, né? Pessoas são mutiladas, e você conhece o interior também, Paulo Guerra, como eu, e sabe que isso aí é uma realidade. Então dá para que se faça esse manejo. Um exemplo, tem os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, faz lá, se você chega aqui em Miami, alguma parte aqui dos Estados Unidos, eles vivem do turismo, do artesanato, né? E como também eu entendo que o Amazonas não pode ser intocável, nada pode. Eu creio que tudo pode, de forma sustentável, de ambientalmente correto, e o manejo de jacaré nós queremos com que ele seja de forma comercial, e não como apareceu um tempo atrás um vídeo, as pessoas têm que matar porque se torna algo extremamente perigoso hoje. A superpopulação. O jacaré está consumindo mais peixe do que os próprios fechadores quando vão capturar no ambiente natural. Então, por isso que essa audiência pública hoje tem essa orientação, tem os documentos que nós já demos entrada junto ao Ministério do Meio Ambiente, né? Teremos a presença do IPAAN agora, que a sinalização é muito boa, né? Então queremos que esse grupo de trabalho que nós coordenamos aqui na Assembleia Legislativa possa agora dialogar, e nós vamos ter essa conversa hoje às 10 horas aqui na Câmara Municipal de Itacoatiara com a população. Nós vamos ouvir o povo, as pessoas que estão lá nas comunidades, que já disseram sim pelo manejo do jacaré, como tem também o manejo do pirarucu, que pouco tempo atrás, você lembra, o pirarucu já estava indo já estava indo na linha da extinção desse pescado, e hoje não tem abundância. Por exemplo, Mamirauá, naquela área lá, já se faz o manejo do jacaré como se faz o manejo do pirarucu. Então queremos que com isso se faça o manejo, e que tem países no mundo todo, como estou falando aqui, restaurantes de Manaus que consomem, somente que nós não temos para atender, por conta que precisa regulamentar a legislação e, acima de tudo,
o município, um exemplo de Itacoatiara, criou essa área municipal, essa reserva, para que a gente possa fazer o manejo, né? Essa reserva dali da unidade de conservação do Rio Arari e das ilhas do Soriano, Richo e Cumaru. E também tem o Careio da Várzea, tem vários municípios que querem fazer o manejo do jacaré. Então isso é importante. Mercado é incipiente hoje por conta que tem pouca, como é que se diz, tem pouca produção ou quase nada, mas o consumo tem. Isso aí por conta que a carne de jacaré ela tem pouca gordura, rica em proteína e é extremamente saudável. Tem muito preconceito às vezes de consumir a carne de jacaré, mas que ela tem muito mais proteína e muito mais saudável, como também eu posso até comparar a carne de jacaré com a carne de búfalo, né? Todo mundo quer comer a carne branca, do boi branco, né? O guzerá, o Nelore, mas a carne do búfalo, como também o queijo do búfalo, ele tem muito menos gordura do que o gado branco, mas as pessoas às vezes se ressentem de comer a carne do búfalo. E é a mesma coisa que eu comparo do búfalo, eu faço também uma comparação com a carne do jacaré. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal da Manhã, falando sobre essa audiência pública que vai acontecer em Itacoatiara, e sucesso para o senhor aí nessa audiência. Esperamos que esse manejo do jacaré venha a acontecer e uma outra alternativa econômica para o Estado. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, que Deus te ilumine e a todos os ouvintes também. 6h09 em Manaus. O poeta amazonense Tiago de Melo completa 93 anos nesta semana e, para comemorar a chegada de mais um ano, ele receberá uma homenagem nesta quarta-feira. Apresentado pela Orquestra de Câmara do Amazonas, o concerto Faz Escuro Mas Eu Canto será apresentado no Teatro Amazonas às 20 horas. A entrada é gratuita. O evento dá início às comemorações dos 350 anos da cidade de Manaus, celebrado no dia 24 de outubro. Sob a regência do maestro Marcelo de Jesus, na OCA, o concerto terá duração de 1 hora e contará com composições de outros ilustres amazonenses, como Nivaldo Santiago e Cláudio Santoro, além do clássico de Tiago de Melo e Monserto Menezes. Eternizado na voz da cantora Nara Leão, Faz Escuro Mas Eu Canto. A fiscalização ambiental da prefeitura vistoriou ontem um princípio de invasão na área verde do conjunto Atílio Andreasa, no bairro do Japim, após receber denúncia de que uma ocupação irregular estaria se iniciando no local desde a última sexta-feira. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e representante do Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas, o GIPEAP, estiveram no trecho invadido e constataram o princípio do foco com a presença de piquetes demarcando lotes na área. De acordo com os fiscais da SEMAS, não havia ninguém no local, mas a área continuará sendo monitorada. Segundo informações coletadas na vistoria, os invasores estariam entrando na área por 2 acessos, pela Avenida Buritis e pela entrada do conjunto no Japim. Novas diligências serão realizadas na área. Esse é o terceiro foco de ocupação registrado este ano pela SEMAS em área verde e de preservação permanente. A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes registrou em 2019 os segundos melhores meses de janeiro e fevereiro em 5 anos. Com 546,4 mil passageiros, o início deste ano só perde para 2016, quando 565,4 mil viajantes passaram pelo terminal. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, do PSD, propôs que sejam destinados recursos para ações de proteção a menores de idade e sugeriu aos demais deputados que isso fosse feito através de emendas impositivas. A sugestão foi feita durante uma sessão de tempo concedida às juízas Arte Clina Guimarães, titular da 2ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, e Rebeca Mendonça, titular da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas. As magistradas estiveram na Casa Legislativa a pedido da deputada Joana Dark e falaram sobre a necessidade de criação de um centro integrado que reúna todos os órgãos envolvidos no atendimento infanto-juvenil em um só lugar, como forma de facilitar e oferecer um atendimento mais humanizado às crianças e adolescentes. Após o pronunciamento das juízas, o presidente afirmou não ter dúvida de que os parlamentares estão dispostos a contribuir com estas ações. O Ministério Público Federal recomendou ao reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga,
a estruturação do curso de medicina da universidade no município de Quari e a reavaliação do plano pedagógico do curso, compatibilizando a carga horária e de cada disciplina ao que é ministrado na capital. A recomendação foi expedida pela Procuradoria da República no município de Tefé, com sede em Manaus. Após a apresentação feita por alunos do curso em Quari, o Ministério Público Federal identificou que há considerável diferença entre a carga horária de matérias do curso no município e do mesmo curso aqui em Manaus. Mais 20 casos da síndrome respiratória aguda grave foram notificados durante o fim de semana, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Agora somam-se 827 ocorrências para a síndrome, segundo o 13º boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira. Desse total, mais 3 casos foram confirmados para a influenza H1N1, somando 118 pessoas positivas para a doença. Segundo a Fundação, não houve aumento no número de óbitos desde a última edição do boletim na sexta-feira, permanecendo em 31 mortes por H1N1, 24 em Manaus, 3 em Maracapuru e Parintins, Itacoatiara, Japurá e Urucurituba, com um caso cada. Bem como permanecem os 152 casos confirmados para o vírus sincicial respiratório. No dia 30 de março será realizado o dia D de vacinação contra a influenza na capital. No total, 681 postos de vacinação estarão disponíveis à população, distribuídos pelas zonas da cidade, com um contingente de 3.040 profissionais da saúde envolvidos nessa grande mobilização contra a doença. 6h14 em Manaus. 3 importantes comissões estão no caminho do projeto de lei que regulamenta os serviços de transportes por aplicativos aqui em Manaus. Antes da proposta ser avaliada em cada uma delas, a Câmara Municipal debaterá o assunto em audiências públicas que prometem pegar fogo, uma vez que os segmentos diretamente afetados têm mostrado amplo poder de mobilização. Taxistas, mototaxistas e os próprios motoristas de aplicativos. As audiências vão acontecer nos dias 10 de abril, 7 de maio e 5 de junho. O presidente da Câmara Municipal, Joelson Silva, do PSDB, explica que o calendário foi pensado de forma a embasar os relatórios e votações de cada comissão, que analisará o PL dos aplicativos, Constituição, Justiça, Finanças e Transporte e ainda Mobilidade. Por meio do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro transmitiu um recado que agradou aos ouvidos do governador Wilson Lima, do prefeito Arthur Vigílio Neto e da bancada de deputados e senadores no Congresso Nacional. Do estado do Amazonas nada se tira, pelo contrário, acrescenta-se e aperfeiçoa o que já existe. A comitiva política do estado se uniu na noite desta segunda-feira com Guedes para expor a principal preocupação com relação a um dos aspectos da política econômica do governo, a redução de incentivos fiscais avaliada em 100 bilhões de reais. E que ela atinge as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus. A bancada do Amazonas reivindicou também a simplificação do processo produtivo básico PPB dos produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus, o descontingenciamento de 90 milhões das tarifas pagas pelas empresas e que são confiscadas pela União anualmente, assim como a garantia de que o modelo manterá sua segurança jurídica. De acordo com o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, o Ministério da Economia vai promover a simplificação da PPB até o final do próximo mês de abril. Várias medidas estão sendo tomadas para que essa celeridade aconteça, o que dará maior segurança jurídica para que as empresas instaladas possam gozar dos benefícios, explicou Menezes. A proposta é que os processos produtivos básicos de mercadorias já fabricadas no Amazonas, como motos, bicicletas, televisores, sejam transferidos para análise e aprovação pelo Conselho Administrativo da Suframa. A simplificação do PPB dará oportunidade para que as empresas possam colocar os produtos no mercado com maior celeridade, o que vai gerar mais empregos. E no segundo momento, essa empresa de fora, vendo essa agilidade na aprovação de projetos e produtos, vão se interessar pela nossa indústria, complementou o superintendente. Outra batalha será o descontingenciamento dos recursos provenientes das taxas cobradas pela Suframa, que anualmente geram uma arrecadação de 300 milhões de reais. Desse montante, a União se apropria de 30%, 90 milhões. Outros 170 milhões vão para custeio e somente 40 milhões para investimentos em infraestrutura e logística dos 5 estados da região norte e o Amapá. O ministro Paulo Guedes não se comprometeu a liberar a verba requerida, mas a bancada promete continuar lutando e dialogando com o governo. Agora 6h17. Atenção para esta nota de falecimento. Familiares de Luiz Carlos da Silva, funcionário aposentado do Bradesco, comunicam seu falecimento ocorrido ontem. Seu corpo está sendo velado na rua 5 de setembro, ao lado da sede do São Raimundo, de onde sairá às 11 horas para o sepultamento no cemitério Santa Helena.
Noticiamos com pesar o falecimento de Luiz Carlos da Silva. Polícia. Estelionatários estão aplicando golpes contra idosos nas 3 agências bancárias de Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Paulo Guerra, a prática não é nova, mas aqui em Iranduba esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais frequente nos caixas eletrônicos das 3 agências bancárias da cidade, justamente nos fins e inícios de mês. São bandidos que se misturam aos clientes dos bancos, observam os idosos que têm dificuldade de manusear o equipamento e oferecem ajuda. Às vezes é o próprio idoso quem pede auxílio. Nos 2 casos, o resultado tem sido muitas vezes desesperador, como relata a titular do 31º Distrito Integrado de Polícia, delegada Silvia Laureana. As vítimas acabam cedendo o próprio cartão, a senha, pedindo auxílio, ajuda daquelas pessoas que eles acreditam ser pessoas de boa fé. Ocorre que muitas vezes não são, e esses meliantes fazem empréstimos ou sacam valores sem a vítima perceber. Esses crimes têm sido recorrentes nesse período do mês aqui nos 3 bancos em Iranduba. A delegada orienta os clientes dos caixas eletrônicos a não pedirem ajuda a pessoas estranhas. Não peçam orientação de ninguém, de nenhum estranho na área ali de caixa eletrônicos. A pessoa tem que entrar na agência bancária e falar com um funcionário do banco ou com o gerente. Ainda de acordo com a delegada Silvia Laureana, existem pelo menos 15 inquéritos policiais sobre esse tipo de crime tramitando na delegacia da Polícia Civil aqui em Iranduba, mas o que dificulta a identificação e a prisão dos infratores é o fato de eles agirem de forma alternada, ou seja, a cada mês vem um grupo de meliantes diferentes. Esse alerta vale também para a capital e para todos os municípios do interior. Como diz o nosso colega Alberto Pellegrini, todo cuidado é pouco. Paulo Guerra. Obrigado, J. Rai, pelas informações. 6h25 em Manaus. Agora, o que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Depois da boa matéria do nosso colega J. Rai, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que a noite e madrugada foi considerada muito boa, muito tranquila, no que diz respeito aos atendimentos por violência nas unidades de saúde da cidade. No pronto-socorro 28 de agosto, por exemplo, nós tivemos apenas um atendimento por violência, uma agressão física. No pronto-socorro João Lúcio, no considerado gigante da zona leste de Manaus, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Trata-se, Paulo Guerra, de um homem de 38 anos de idade que apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes após se meter em uma confusão, em uma briga com os próprios parentes. Ele brigou com o primo, brigou com o cunhado, brigou com o sogro e acabou levando a pior. Ele deu entrada, era por volta de 20h32 à noite de ontem. Ainda ouvintes do Jornal da Manhã, do Pronto Socorro João Lúcio, do gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi atropelado por uma moto. Trata-se de um rapaz de 19 anos de idade que foi atropelado nas proximidades da Avenida Itaúba, ali de quem vai descendo para a Rua Laços do Amor. Ele foi atropelado e levado ao pronto-socorro. Pronto-socorro Platão Araújo, também movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa deu entrada vítima também de agressão física, foram pauladas pelo corpo. Esse homem levou uma violenta cacetada na cabeça e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo às 20h32. A polícia prendeu a delegada especializada da delegacia de Manacapuru,
contra o crime contra a criança, sob o comando da delegada Roberta Merli. Essa é competente, vem fazendo grande trabalho em Manacapuru. Foi essa delegada com sua equipe que prendeu aquele bandido mototaxista, aquele bandido que estuprou uma garota quando a levava para a aula. A equipe da doutora Roberta Merli prendeu esse bandido. E mais uma vez, em mais uma ação da delegada e sua equipe, uma mulher de 24 anos foi denunciada, foi presa por torturar a própria filha, uma bebê de 7 meses de idade. Conforme a autoridade policial, o Conselho Tutelar também foi acionado e foi constatado que a criança realmente era torturada. Roberta Merli, a delegada, destacou ainda que o laudo pericial e a imagem do bebê não deixam dúvida de que a criança era assim torturada pela própria mãe. Graças ao grande trabalho da delegada Roberta Merli, essa mulher, essa monstruosa, essa bandida já está atrás das grades. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, noite passada, município de Iranduba, um crime bárbaro, um crime chocante, um crime com mais alto grau de barbaridade. Aconteceu no município de Iranduba, na rodovia Carlos Braga, que liga a M070 até o município de Iranduba, até a sede do município, na rodovia Carlos Braga, numa comunidade rural. Um homem de 76 anos, o seu Bernardo Fogaza, de 76 anos de idade, foi assassinado por agressão física e facadas, numa barbaridade. As coisas dentro da casa do seu Bernardo estava tudo revirado, estava faltando alguns aparelhos por lá. Então tudo leva a crer que trata-se de um latrocínio, roubo seguido de morte. É mais uma pessoa que é vítima da violência no município de Iranduba, que está necessitando e muito de melhor e maior policiamento na área. As comunidades todas em geral, os ramais, muita gente deixando os sítios, correndo com medo da violência, na ausência do policiamento. Quem está mandando ali no município de Iranduba, sem dúvida nenhuma, é a bandidagem. É muito perigoso ter um sítio, ter um terreno no município de Iranduba, pela falta de policiamento no local. E a última vítima da noite passada, infelizmente, foi um senhor de 76 anos de idade, o senhor Bernardo Fogaza, que morreu por agressão física e faca. Morreu aos 76 anos na mão de bandidos. O bairro Jorge Teixeira, mais uma vez, foi palco de morte. Dessa vez, aconteceu na rua Malvarisco. Um homem de 38 anos de idade andava na rua Malvarisco por volta das 23 horas de ontem, quando foi abordado por outros 3 homens. Um deles puxou uma arma, sacou o revólver e disparou. 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima, que morreu na hora. Não houve nem tempo de chamar o SAMU. O homem morreu e morreu na hora. Departamento de Perícia Técnica Científica e profissionais do Instituto Médico Legal estiveram no local. O IML, logo após o procedimento de perícia, fez a remoção do corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.933 acumulou 78 apostas fizeram a quadra, cada uma recebe R$9.784,40. O Terno teve 8.351 apostas ganhadoras com premiação de R$137,42. Dezenas sorteadas: 07, 08, 31,
41 e 62. A Loto Fácil concurso 1792 saiu para um apostador de Feira de Santana, na Bahia, que vai receber R$2.311.483 e de quebra 71 centavos. Com 14 acertos, foram 305 ganhadores com premiação de R$2.331,89. Dezenas sorteadas da Loto Fácil, concurso 1792, 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 24 e 25. 6h37. Esportes. Um jogo isolado ontem pelo Campeonato Mineiro. América 2, Caldense 0. Amistosos entre seleções. Catalunha 2, Venezuela 1. Eliminatórias da Eurocopa 2020. Inglaterra 5, Montenegro 1. E os jogos de hoje? Amistosos entre seleções às 16 horas, Marrocos e Argentina. 16h45, Brasil e República Tcheca. 21 horas, Estados Unidos e Chile. 23 horas, México e Paraguai. Às 16h45, pelas eliminatórias da Eurocopa, Malta e Espanha. Itália e Liechtenstein. Às 20 horas, Campeonato Paulista, Red Bull Brasil e Santos. E às 21 horas tem Palmeiras e Novo Horizontino. Últimas notícias. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a 3,85 com recuo de 0,045, ou seja, 1,15%. Essa foi a maior queda para um dia desde 12 de fevereiro, quando a divisa tinha recuado 1,31%. A tempestade tropical Iba apresentou às 15 horas de ontem intensidade máxima dos ventos de 101 km/h em alto mar, em um círculo de 185 quilômetros em torno da posição de seu centro, informou a Marinha. A tempestade se localiza a cerca de 260 quilômetros da cidade de Linhares, no Espírito Santo, estendendo-se entre o litoral sul do estado da Bahia e norte do Espírito Santo. A região costeira não foi atingida pelo fenômeno climático. Conforme a Marinha, os efeitos do Iba, termo em tupi-guarani que significa ruim, podem continuar a ser sentidos no litoral sul do estado da Bahia e do Espírito Santo até a noite de hoje, quando se espera que deixe de influenciar o litoral sul baiano e passe a influenciar também o litoral norte do Rio de Janeiro. O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, se reuniu nesta segunda-feira em Havana com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, com quem repassou as relações bilaterais e as possibilidades de cooperar em áreas como educação, saúde e meio ambiente. As conversas oficiais entre o príncipe de Gales e o primeiro governante cubano em 5 décadas, que não tem o sobrenome Castro, aconteceram durante o segundo dia no país caribenho de Charles e sua esposa, considerada uma das mulheres mais feias do mundo, Camila Parker Bowles, duquesa da Cornualha, os primeiros membros da família real britânica a visitar Cuba. O chefe interino do Pentágono, Patrick Shanahan, anunciou nesta segunda-feira o bloqueio e o desbloqueio de $1 bilhão para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, uma promessa do presidente Donald Trump. Shanahan autorizou o comandante do Corpo de Engenheiros do Exército a começar a projetar e executar até $1 bilhão de apoio ao Departamento de Segurança Interna, à alfândega e à patrulha de fronteira, segundo um comunicado do Pentágono. A organização palestina Hamas anunciou nesta segunda-feira que alcançou um cessar-fogo com Israel com mediação do Egito após horas de intenso confronto, apenas 2 semanas das eleições israelenses. Os esforços egípcios tiveram sucesso alcançando um cessar-fogo entre a ocupação e facções da resistência, disse o porta-voz da organização Fauzi Barum. Segundo a France Press, Israel ainda não confirmou a informação. O confronto se intensificou nas últimas horas após um foguete lançado da faixa de Gaza ter atingido esta manhã uma casa na comunidade Mismeret, na região central de Israel. As autoridades israelenses limitaram as atividades civis nas comunidades próximas à faixa de Gaza após o lançamento ontem à noite por milícias palestinas ao redor de 30 foguetes e bombas que não causaram vítimas e foram respondidos com bombardeios de alvos militares. Nas comunidades próximas à faixa, o comando da Frente Interior ordenou que as escolas fiquem fechadas, que os adultos não trabalhem salvo se tem um refúgio antiaéreo muito perto e limitou os serviços públicos. Também proibiu as reuniões de mais de 300 pessoas em espaços fechados e ordenou que não realizem trabalhos agrícolas. O Parlamento britânico aumenta seus próprios poderes e irá votar opções de acordo de May sobre Brexit. Emenda aprovada por 27 votos dá direito aos parlamentares de incluir novos itens em agenda de votação da próxima quarta-feira. Cancelamento do Brexit,
novo referendo ou mudanças no projeto de acordo estão entre opções que poderão ser analisadas. Nesse mês começaram a circular mensagens pela internet afirmando que haverá uma nova paralisação geral dos caminhoneiros no dia 30 de março, sábado da semana que vem. A suposta greve seria posta em prática por caminhoneiros autônomos de todo o Brasil em um movimento semelhante à greve geral de maio de 2018. Se o diesel não baixar, o Brasil vai parar. Greve já, diz uma das páginas que apoia a paralisação. Não há paralisação marcada por lideranças da categoria. Entre lideranças da categoria, no entanto, não há greve marcada, só uma carreata no Paraná. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, uma das instituições que liderou a greve no ano passado, nega ter nenhuma paralisação para o próximo domingo. O Ministério da Educação anulou a portaria que previa novas regras para o sistema de avaliação da educação básica, publicada nesta segunda-feira. A decisão, que consta no Diário Oficial da União de hoje, foi assinada pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Ainda não há definição de quando as novas diretrizes do CEP serão divulgadas. A portaria anterior definia que a medição da qualidade da alfabetização das crianças só seria feita a partir de 2021. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, este prazo foi estabelecido em função da nova Base Nacional Comum Curricular e da nova política de alfabetização. A engenheira e professora Tânia Leme de Almeida pediu demissão do cargo de secretária de Educação Básica do Ministério da Educação nesta segunda-feira. A pasta não informou o motivo por trás do pedido de demissão. Michel Temer desembarcou no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ontem à noite. Ele deixou a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde estava preso desde a quinta-feira. O ex-presidente chegou em sua casa na zona oeste da cidade pouco depois das 22 horas. Ele, o ex-presidente, foi solto após decisão do desembargador Antônio Ivan Atier, do TRF2, que também mandou soltar o ex-ministro e ex-governador Wellington Moreira Franco, João Batista Lima Filho, conhecido por Coronel Lima, e mais 5 pessoas. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o Superior Tribunal de Justiça anule a condenação do petista no processo do apartamento triplex do Guarujá e envie o caso agora à Justiça Eleitoral. O pedido foi baseado na decisão recente do STF de enviar à Justiça Eleitoral processos que envolvem crimes comuns como corrupção quando estão associados a crimes eleitorais como Caixa 2. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro está disposto a conversar com parlamentares sobre a necessidade da reforma da Previdência. Segundo ele, há 2 opções no momento: aprovar a nova Previdência ou mergulhar o país em um buraco sem fundo. A afirmação foi durante a entrevista coletiva no Palácio do Planalto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participará hoje de uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para explicar a proposta de reforma da Previdência. Enviada em fevereiro ao Congresso, a reforma está na primeira etapa da tramitação. Na CCJ, os deputados analisarão se a proposta do governo está de acordo com a Constituição. Já a bancada do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, se une para discutir a articulação para aprovar o projeto. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas pelos 55 anos do golpe que deu início a uma ditadura militar aqui no país. O golpe militar que depois do então presidente João Goulart ocorreu em 31 de março de 1964. Após o ato, iniciou-se uma ditadura que durou 21 anos. No período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. Na semana passada, Rego Barros havia dito que não haveria nenhum tipo de comemoração relacionada a essa data. Nesta segunda, porém, o porta-voz mudou o discurso. Ele afirmou que não há previsão de nenhum tipo de ato no Palácio do Planalto no próximo dia 31. Desde o período em que foi deputado federal, Bolsonaro sempre defendeu que o Brasil não viveu uma ditadura entre 1964 e 1985, mas sim um regime com autoridade. De acordo com o porta-voz da presidência, o agora presidente da República não considera que houve um golpe militar em 1964. Agora 6h49 em Manaus. Os principais destaques de capa dos jornais do Brasil nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após 4 dias preso, Michel Temer deixa a sede da Polícia Federal no Rio. A Folha de São Paulo. Juiz que mandou soltar Temer já foi afastado e acusado de estelionato. O Estado de São Paulo. Toffoli afirma que Bentidez lavadamente em quem diz que a STF acaba com a operação. Planalto Central, Correio Brasiliense. Lula pede que o processo do triplex seja anulado e encaminhado à Justiça Eleitoral. O Valor Econômico. Criação de vacas no Brasil tem melhor fevereiro desde 2014. Estado de Minas. MEC não vai avaliar alfa
alfabetização dos estudantes brasileiros este ano. No Recife, Jornal do Comércio. Combate à praga da corrupção deve respeitar garantias, diz desembargador que soltou Temer. Fortaleza, Diário do Nordeste. Caso de bebê cearense enterrada viva pela mãe repercute na imprensa britânica. Porto Alegre, Zero Hora. Banco Central bloqueia 8,2 milhões de reais de Michel Temer. Edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Saldo de emprego formal volta ao nível pré-crise no Amazonas. Em tempo. Temer solto. A crítica. Fim de contrato, desligamento de usinas térmicas, desativação de usinas traz risco de apagão. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusão.